Boa noite a todos. Meu nome é Betânia. Eu sou formada em bacharel de teologia. Eu quero compartilhar uma palavra aqui com todos em relação ao maior líder de todos os tempos, que foi Jesus Cristo. É um homem a ser seguido piamente, com todos os exemplos de liderança que ele deu para nós, em que, meio a tantas polêmicas e conturbações da nossa liderança, que não tem nada a ver com o perfil da liderança de Jesus, da gestão de Jesus Cristo. Então eu quero compartilhar aqui com todos uma palavra que fica em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, que diz assim: Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo assim: sede meus imitadores, que o apóstolo Paulo ele foi um grande imitador de Jesus Cristo durante o tempo da sua liderança. Então, o que significa a palavra imitar? Imitar significa tomar como modelo, como padrão de conduta, como referência e como exemplo, ou seja, fazer igual. Então, Jesus ele teve as características, ele era convicto, Jesus ele era honesto, Jesus ele era inteligente, ele era incentivador de pessoas, ele restaurava pessoas. Então, por onde Jesus passava, ele deixava um grande exemplo. Por onde Jesus passava, ele fazia, restaurava pessoas, restaurava vidas. Jesus, aonde ele entrava, ele falava com os sábios como sábio e falava com os simples como simples. E Jesus ele nunca deu um exemplo de escândalos, porque ele era um grande estrategista. Jesus ele conseguia atrair multidões para o seu ministério. Portanto, Jesus ele escolheu 12 pessoas, 12 homens, e ele os moldou de acordo com a sua vontade para cumprir a missão aqui na terra, a qual cada um desses discípulos teve um tipo de ministério, teve um tipo de compromisso aqui na terra. Portanto, Jesus foi tão líder, tão seguido, tão conhecido, que até hoje se fala de Jesus Cristo. Então, o que nós estamos vendo hoje na nossa liderança, na área política, não é um exemplo que Jesus deixou para que possa ser feito, né? Então, se formos pegar aí, grandes líderes da nossa nação, escândalos, por exemplo, que passou, né, um ministro da educação participando de passeatas, até mesmo de vandalismo, não foi esse tipo de exemplo que Jesus deixou. Nós líderes temos que servir de referência para os nossos liderados. Jesus ele foi paciente, Jesus ele foi compassivo, Jesus foi misericordioso, Jesus ele compreendia as pessoas, ele promovia a paz. Então, o papel da nossa liderança hoje seria promover a paz e não promover a guerra. Então, nós não conseguimos nada se for com força, com guerra, porque guerra gera guerra, violência gera violência. Então, Jesus foi um dos maiores líderes de todos os tempos. Ele arrastou multidões, ele restaurou vidas. O seu ministério foi bem sucedido, porque até hoje se fala da palavra de Deus. Porque se o ministério de Jesus não fosse bem sucedido, não existiria a Bíblia. A Bíblia é o quê? Foi feita por mão de homens, mas foi inspirada pelo Espírito Santo do Senhor Jesus. Então, um conselho que eu dou para as pessoas que creem em Deus, pessoas que seguem o ministério, vamos orar para os nossos políticos, orar para as nossas lideranças, porque isso é escrito na palavra: bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Então parece que os nossos líderes, os nossos governantes, eles estão meio conturbados, eles estão meio atordoados, estão meio perdidos em meio a tanta coisa que está acontecendo, com essa pandemia que está acontecendo, que ninguém
Nós não sabemos, né, de onde provém, mas entendemos que tudo é um cumprimento da palavra, um cumprimento de Apocalipse, mas os exemplos que nós estamos vendo em meio aos nossos líderes não são exemplos que Jesus deixou, não são esses exemplos que Deus quer que deixamos para os nossos liderados. Então que nós venhamos a procurar ser como Jesus, incentivador de pessoas, restaurador de pessoas, aonde passar, deixar um legado de amor, um legado de paz. Jesus, ele tinha uma autoridade tão grande da forma que ele liderava que todos o obedeciam. Ele conseguiu pegar 12 homens e transformar de acordo com a sua vontade para que pudessem propagar o evangelho, pudesse continuar o seu ministério aqui na terra, que até hoje faz sucesso. Faz sucesso por quê? Porque até hoje o nome de Jesus é falado. Então, os nossos líderes, os políticos que estão governando o nosso país, eles não estão fazendo como Jesus deixou, eles não estão deixando um legado, porque não se constrói, não se faz nada com guerra, não se constrói e se faz nada com violência. Então, que venhamos atentar a tudo que está acontecendo e que venhamos orar, que venhamos jejuar, que venhamos procurar a promover a paz e não promover a guerra, e que os nossos líderes estão sendo realmente, os nossos líderes estão ultrapassando os limites, porque participar de passeata, participar de algo contra a liderança, isso não está, isso é inconstitucional, e o Senhor, ele abomina a rebelião. A rebelião, o Senhor, ele é totalmente contra a rebelião, porque ele está dizendo que nós temos que ser obedientes aos nossos líderes, né? E como ser obediente aos nossos líderes, sendo que os nossos próprios líderes não estão dando o exemplo para a sua nação. Então, eu quero deixar aqui que nós venhamos atentar ao nosso maior líder, que foi Jesus Cristo. Ele é restaurador, ele é incentivador de pessoas. Ele pega aquele que não tem nada, que se acha que está no fundo do poço, e ele coloca lá em cima, porque a forma de gestão dele é uma forma de gestão inteligente. Então, que nossos líderes de hoje venham ter uma gestão inteligente, para que, ao invés de destruir pessoas, eles tenham a capacidade de ajudar e de restaurar pessoas. Que venhamos orar por essa nação, em nome de Jesus. Muito obrigada. Qualquer coisa, pode deixar algum comentário sobre este vídeo, pode deixar a sua opinião, alguma pergunta, que no momento oportuno eu vou voltar e falar algo mais da parte do Senhor em relação ao que é ser líder, em relação a como viver nessa terra, porque estamos aqui de passagem, somos apenas peregrinos. Então, que viemos promover a paz e não a guerra. Muito obrigada, boa noite, que a paz de Jesus Cristo esteja com todos. Amém.